gente se vê por aqui. Assista agora Brava Gente. Existam e que lutem contra os inimigos. Na Alemanha, líderes de diferentes grupos afegãos se reuniram pelo segundo dia para tentar formar um governo provisório no Afeganistão. Os representantes da Aliança do Norte voltaram a recusar a presença de uma força militar estrangeira para manter a segurança no país. Não é fácil fazer esse grupo se entender. Em volta da mesma mesa, eles aprendem a lutar com palavras, diplomacia, acordos. Armas bem diferentes daquelas que os líderes afegãos costumavam usar para conquistar o poder. Agora, o futuro do Afeganistão depende do bom senso desses guerreiros. O povo que eles representam sofre, e sofre muito. Em Herat, uma multidão de famintos foi hoje tentar pegar um pouco de comida, donativos que chegaram do vizinho Irã. Numa terra em que sofrimento é regra e não exceção, as mulheres são as que mais têm motivos para se queixar. E que ninguém se engane. O Talibã caiu, mas o preconceito ainda não. Os soldados da Aliança do Norte são tão maus quanto os talibãs, diz a mulher. Mas se existe esperança, ela está na educação e na cidadania. Aqui um grupo de meninas aprende a ler e escrever. E na província de Logar, o povo vai às urnas, ou quase isso. Os líderes tribais, que supostamente representam os outros moradores, se reuniram para escolher democraticamente o novo governante da província. Enquanto isso, os americanos se preparam para o golpe final, o ataque a Kandahar, último reduto do Talibã. O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que o Talibã e seus comparsas já estão cercados. Os Estados Unidos já pediram à Grã-Bretanha a extradição do piloto argelino Lotfi Raisi. Ele está preso aqui em Londres, acusado de ter treinado os sequestradores dos aviões usados nos ataques do dia 11 de setembro. A julgar pela velha amizade entre americanos e britânicos, a extradição não vai ser difícil. A Cruz Vermelha está negociando com a Aliança do Norte a remoção dos corpos de soldados e prisioneiros que morreram na rebelião no forte de Mazar-e-Sharif, no norte do país. A batalha durou 2 dias e a estimativa é de que mais de 500 pessoas tenham morrido. O porta-voz da Cruz Vermelha Internacional afirmou que a entidade foi procurada pela Aliança do Norte para auxiliar na remoção dos corpos do forte de Mazar-e-Sharif. Mas ainda não há uma previsão para o começo do trabalho. O número de mortos e a nacionalidade deles ainda são desconhecidos. O confronto começou no último domingo, quando cerca de 400 prisioneiros ligados a Osama Bin Laden tomaram as armas dos guardas e iniciaram uma rebelião. A batalha durou até a tarde de ontem e teve a participação da ação militar dos americanos. No fim do combate, o forte estava lotado de cadáveres. Segundo a Aliança do Norte, mais de 100 soldados do grupo morreram. 21 dias depois dos atentados terroristas nos Estados Unidos, a busca por corpos e a limpeza continuam no World Trade Center. Hoje, bombeiros encontraram mais corpos nos escombros dos prédios. As imagens gravadas no subsolo mostram detalhes impressionantes da tragédia. Em um dos estacionamentos subterrâneos, as imagens mostram carros esmagados e virados e outros praticamente intactos. O chão está coberto por destroços, enquanto um relógio marca a hora em que a Torre 2 desabou. Num bar, copos inteiros estavam no balcão. No metrô, 3 vagões ficaram esmagados, mas todos os passageiros escaparam. O policial explica que neste amontoado de 1 metro de altura estão esmagados 5 andares com 4 metros de altura cada um. Os bombeiros ainda encontraram restos mortais de vítimas da tragédia. Ambulâncias foram chamadas para o local e houve uma cerimônia em homenagem aos mortos. A justiça alemã anunciou a prisão de um marroquino que teria ajudado na preparação dos atentados de 11 de setembro. Um homem de 27 anos, identificado apenas como Munir El-M, foi preso em Hamburgo. Ele teria mantido contatos frequentes com 3 sequestradores e, inclusive, administrado a conta bancária de um deles. O dinheiro da conta foi usado para pagar o curso de pilotagem e a viagem do sequestrador para os Estados Unidos. O líder da milícia talibã, Mullah Mohamed Omar, está bem e não foi atingido por bombardeios americanos. Foi o que disse um porta-voz do Talibã.
Omar ordenou ainda que os combatentes da milícia resistam e que lutem contra os inimigos. Na Alemanha, líderes de diferentes grupos afegãos se reuniram pelo segundo dia para tentar formar um governo provisório. Os representantes da Aliança do Norte voltaram a recusar a presença de uma força militar estrangeira para manter a segurança no Afeganistão. Não é fácil fazer esse grupo se entender. Em volta da mesma mesa, eles aprendem a lutar com palavras, diplomacia, acordos. Armas bem diferentes daquelas que os líderes afegãos costumavam usar para conquistar o poder. Agora, o futuro do Afeganistão depende do bom senso desses guerreiros. O povo que eles representam sofre, e sofre muito. Em Herat, uma multidão de famintos foi hoje tentar pegar um pouco de comida, donativos que chegaram do vizinho Irã. Numa terra em que sofrimento é regra e não exceção, as mulheres são as que mais têm motivos para se queixar. E que ninguém se engane, o Talibã caiu, mas o preconceito ainda não. Os soldados da Aliança do Norte são tão maus quanto os talibãs, diz a mulher. Mas se existe esperança, ela está na educação e na cidadania. Aqui um grupo de meninas aprende a ler e escrever. E na província de Logar, o povo vai às urnas, ou quase isso. Os líderes tribais, que supostamente representam os outros moradores, se reuniram para escolher democraticamente o novo governante da província. Enquanto isso, os americanos se preparam para o golpe final, o ataque a Kandahar, último reduto do Talibã. O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que o Talibã e seus comparsas já estão cercados. Os Estados Unidos já pediram à Grã-Bretanha a extradição do piloto argelino Lotfi Raisi. Ele está preso aqui em Londres, acusado de ter treinado os sequestradores dos aviões usados nos ataques do dia 11 de setembro. A julgar pela velha amizade entre americanos e britânicos, a extradição não vai ser difícil. A busca de corpos e a limpeza continuam no World Trade Center. Hoje, bombeiros encontraram mais corpos nos escombros dos prédios. E imagens gravadas no subsolo mostram detalhes impressionantes da tragédia. Em um dos estacionamentos subterrâneos, as imagens mostram carros esmagados e virados e outros praticamente intactos. O chão está coberto por destroços, enquanto um relógio marca a hora em que a Torre 2 desabou. Num bar, copos inteiros estavam no balcão. No metrô, 3 vagões ficaram esmagados, mas todos os passageiros escaparam. O policial explica que neste amontoado de 1 metro de altura estão esmagados 5 andares com 4 metros de altura cada um. Os bombeiros ainda encontraram restos mortais de vítimas da tragédia. Ambulâncias foram chamadas para o local e houve uma cerimônia em homenagem aos mortos. A justiça alemã anunciou a prisão de um marroquino que teria ajudado na preparação dos atentados de 11 de setembro. O homem de 27 anos, identificado apenas como Munir El-M, foi preso em Hamburgo. Ele teria mantido contatos frequentes com 3 sequestradores e inclusive administrado a conta bancária de um deles. O dinheiro da conta foi usado para pagar o curso de pilotagem e a viagem do sequestrador para os Estados Unidos. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos está preparando um plano para enfrentar um eventual ataque de varíola no país. A varíola foi erradicada dos Estados Unidos há 21 anos, é o que informa de Nova York o correspondente Argemiro Ferreira. O plano contra a varíola, que deixará o país preparado para eventual ataque terrorista, prevê vacinação limitada e não a vacinação obrigatória de toda a população americana. Foi elaborado pelo CDC, Centro de Controle de Doenças Contagiosas, e vai reativar o esforço de controle da doença interrompida em 1980, quando a varíola foi declarada erradicada nos Estados Unidos. A última vacinação foi em 1972. Agora o Departamento de Saúde terá a opção, segundo disse hoje o jornal USA Today, de encomendar não só a quantidade inicialmente prevista de doses de vacina, 250 milhões, que bastariam para imunizar todos os americanos, mas até 500 milhões, o que permitiria eventualmente dividi-la com outros países. De Nova York, Argemiro Ferreira para a Global News. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos pediu ao Congresso 509 milhões de dólares para a compra das vacinas contra a varíola, que vem sendo negociada com 3 laboratórios.
A CIA, a agência de inteligência americana, confirmou hoje que um oficial da agência morreu durante a rebelião do fim de semana em Mazar-e-Sharif, no norte do Afeganistão. John Spann é o primeiro americano morto em combates na guerra do Afeganistão. A informação foi divulgada pelo diretor da CIA, George Tenet. Combatentes da milícia resistam e lutem contra os inimigos. Na Alemanha, líderes de diferentes grupos afegãos estão reunidos pelo segundo dia para tentar formar um governo provisório. Os representantes da Aliança do Norte voltaram a recusar a presença de uma força militar estrangeira para manter a segurança no Afeganistão. Não é fácil fazer esse grupo se entender. Em volta da mesma mesa, eles aprendem a lutar com palavras, diplomacia, acordos. Armas bem diferentes daquelas que os líderes afegãos costumavam usar para conquistar o poder. Agora, o futuro do Afeganistão depende do bom senso desses guerreiros. O povo que eles representam sofre, e sofre muito. Em Herat, uma multidão de famintos foi hoje tentar pegar um pouco de comida, donativos que chegaram do vizinho Irã. Numa terra em que sofrimento é regra e não exceção, as mulheres são as que mais têm motivos para se queixar. E que ninguém se engane. O Talibã caiu, mas o preconceito ainda não. Os soldados da Aliança do Norte são tão maus quanto os talibãs, diz a mulher. Mas se existe esperança, ela está na educação e na cidadania. Aqui um grupo de meninas aprende a ler e escrever. E na província de Logar, o povo vai às urnas, ou quase isso. Os líderes tribais, que supostamente representam os outros moradores, se reuniram para escolher democraticamente o novo governante da província. Enquanto isso, os americanos se preparam para o golpe final, o ataque a Kandahar, último reduto do Talibã. O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse que o Talibã e seus comparsas já estão cercados. Os Estados Unidos já pediram à Grã-Bretanha a extradição do piloto argelino Lotfi Raisi. Ele está preso aqui em Londres, acusado de ter treinado os sequestradores dos aviões usados nos ataques do dia 11 de setembro. A julgar pela velha amizade entre americanos e britânicos, a extradição não vai ser difícil. A CIA, a agência de inteligência americana, confirmou hoje que um de seus agentes morreu durante a rebelião do fim de semana em Mazar-e-Sharif. John Spann seria o primeiro americano morto em combates na guerra do Afeganistão. Ele tinha 32 anos e trabalhava como agente da CIA desde 99. A justiça alemã anunciou a prisão de um marroquino que teria ajudado na preparação dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. O homem de 27 anos, identificado apenas como Munir El-M, foi preso em Hamburgo. Ele teria mantido contatos frequentes com 3 sequestradores, inclusive administrado a conta bancária de um deles. O dinheiro da conta foi usado para pagar o curso de pilotagem e a viagem do sequestrador para os Estados Unidos. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos prepara um plano para enfrentar um eventual ataque de varíola no país. A varíola foi erradicada há 21 anos. É o que informa de Nova York o correspondente da Globo News, Argemiro Ferreira. O plano contra a varíola, que deixará o país preparado para eventual ataque terrorista, prevê vacinação limitada e não a vacinação obrigatória de toda a população americana. Foi elaborado pelo CDC, Centro de Controle de Doenças Contagiosas, e vai reativar o esforço de controle da doença interrompida em 1980, quando a varíola foi declarada erradicada nos Estados Unidos. A última vacinação foi em 1972. Agora o Departamento de Saúde terá a opção, segundo disse hoje o jornal USA Today, de encomendar não só a quantidade inicialmente prevista de doses de vacina, 250 milhões, que bastariam para imunizar todos os americanos, mas até 500 milhões, o que permitiria eventualmente dividi-la com outros países. De Nova York, Argemiro Ferreira para a Globo News. O Departamento de Saúde americano pediu ao Congresso 509 milhões de dólares para a compra das vacinas contra a varíola, que vem sendo negociada com 3 laboratórios. O quartel-general em Kandahar não há provas de que líderes do Talibã ou da Al-Qaeda tenham morrido no local. Ex-diplomatas afegãos no Paquistão garantiram que o líder Mohammed Omar está a salvo. Ele teria mandado uma mensagem para seus combatentes pedindo que nenhuma área sob seu controle seja abandonada.
Os ex-diplomatas apareceram em público num hotel de Islamabad. Ahmad Ratib, ex-adido da embaixada e acusado de pertencer à organização extremista Jihad egípcia, disse que o Mullah Omar não foi ferido, nem qualquer outro líder talibã em Kandahar. Ele disse que os aviões americanos acertaram uma casa e não uma base do Talibã ou da Al-Qaeda. A Cruz Vermelha começa a retirada de corpos dos prisioneiros mortos em uma prisão perto de Mazar-e-Sharif. As primeiras imagens feitas depois da rebelião são dramáticas. Os corpos estão por toda parte. Soldados da Aliança do Norte levam os sapatos dos mortos, quase todos combatentes da Al-Qaeda. A Anistia Internacional pediu uma investigação sobre as mortes. Nos combates, os Estados Unidos sofreram a primeira baixa. Um agente da CIA de 32 anos morreu no tiroteio que durou 3 dias. A Aliança do Norte rejeita uma proposta da ONU para enviar uma força de segurança para o Afeganistão pós-Talibã. Essa força era um dos itens em discussão no encontro em Bonn. 4 facções afegãs discutem um futuro governo para o país. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos confirmou hoje que um de seus oficiais foi morto durante a rebelião de presos em Mazar-e-Sharif, no Afeganistão. O agente da CIA foi o primeiro americano a morrer em combate no Afeganistão. Mike Spann, 32 anos. Foi no último domingo. Ele morreu durante uma rebelião de presos na cidade de Mazar-e-Sharif. Hoje, a Cruz Vermelha e jornalistas puderam entrar na prisão. Um forte. Os corpos de centenas de vítimas ainda estavam lá. Pelo menos 500 prisioneiros talibãs enfrentaram, durante 3 dias, os soldados da Aliança do Norte, apoiados pelos americanos. A Anistia Internacional já pediu uma investigação para saber como os prisioneiros eram tratados. A CIA só confirmou a morte do agente hoje e não explicou qual era a missão dele no Afeganistão. Mas o jornal inglês The Times disse que a rebelião dos talibãs começou quando 2 agentes da CIA decidiram interrogar os prisioneiros. Eles teriam reagido, matado um dos espiões e iniciado a rebelião suicida. Desde que a guerra começou, no dia 7 de outubro, 4 militares americanos morreram, todos em acidentes e fora do Afeganistão. Representantes da Aliança do Norte estão em Bonn, na Alemanha, discutindo o novo governo afegão. E eles não concordam em dividir o poder militar com uma força internacional. Guerreiros reunidos lá dentro, exército a postos do lado de fora. Ordens expressas da ONU que patrocinam o encontro dos líderes afegãos no castelo de Petersburg. Da reunião a portas fechadas, nada se vê, mas muito já se sabe. E as notícias reveladas pelos representantes das comitivas não são animadoras. A Aliança do Norte aceita dividir o governo, mas o poder militar não. Vencemos os russos nos anos 80 e agora o Talibã, lembrou o representante da aliança. Por isso temos o direito de cuidar da segurança afegã. Os outros 3 grupos que participam da reunião preferem o plano da ONU, uma força militar internacional. Eles sabem que no Afeganistão sempre mandou quem teve mais armas. Sabemos que precisamos achar um caminho, diz uma das representantes das mulheres afegãs. E estamos trabalhando para isso. O enviado da ONU tranquiliza. Eles estão conversando pela primeira vez em 3 décadas. Não vamos querer que se acertem da noite para o dia. Enquanto os afegãos buscam o entendimento, os Estados Unidos avisam que o próximo alvo poderá ser o Iraque, se Saddam Hussein não permitir a entrada de inspetores nucleares da ONU no país. Hoje, o jornal Al-Qadisiyah de Bagdá defendeu o confronto. O editorial diz que o Iraque não pode se ajoelhar diante da arrogância americana. Enquanto o futuro político é discutido na Alemanha, as mulheres afegãs lutam por direitos. E pelo que se vê nas ruas, vai ser uma batalha difícil. Derrotar o Talibã não é fácil. Vencer velhos costumes, menos ainda. Em Cabul, as mulheres continuam a ser tratadas a tapa, na ponta da bota. Pouca coisa mudou, diz a militante feminista. Vai mudar, promete o porta-voz da Aliança do Norte. Já mudou para Nainawa. Pela primeira vez em 6 anos, a estudante de medicina pôde ir à faculdade e retomou o curso.
Quando virar médica, poderá tratar das mulheres afegãs proibidas pelo regime talibã de serem examinadas por homens. A cultura afegã também começa a tratar das suas feridas, depois de anos de maus tratos talibãs. O Museu de Cabul reabriu hoje para revelar o estrago feito pela patrulha dos fanáticos nas relíquias antiquíssimas. A mudança está no ar, os aviões americanos também. Na terra, perto da fronteira sudoeste com o Paquistão, quem manda ainda é o Talibã. Mas os líderes tribais patanes dizem que o grupo radical também está a ponto de perder esta área. A liderança da milícia agora vive escondida em cavernas como esta. O retrato de Osama Bin Laden confirma: este é território da Al-Qaeda. O homem diz que faz parte da organização terrorista de Bin Laden e que vai lutar até a morte para atingir os seus objetivos. Bin Laden e o líder talibã, o Mullah Omar, continuam vivos para a luta, diz o porta-voz da milícia no Paquistão. Segundo o representante do Talibã, o líder da milícia, o Mullah Omar, continuaria no QG de Kandahar, cidade que hoje voltou a ser bombardeada pelos americanos. Mas Osama Bin Laden já teria saído do território sob controle do Talibã. Se for verdade, isso significaria que o líder terrorista foge sozinho de um cerco cada dia mais fechado. O desaparecimento misterioso de um cientista nos Estados Unidos pode estar relacionado ao bioterrorismo. Ele é um dos maiores especialistas no vírus Ebola e professor de Harvard, uma das mais prestigiadas universidades americanas. O cientista Don Wiley passou o dia 15 de novembro em reuniões neste hospital em Memphis. À noite foi jantar com colegas neste hotel. Estava alegre, saiu pouco antes da meia-noite. 4 horas depois, o carro dele foi encontrado nesta ponte, abandonado, com o tanque cheio e a chave na ignição. A polícia de Memphis acha que ele pode ter se jogado no rio. Os colegas acham a hipótese absurda. O professor Wiley, que morava nesta casa com a mulher e 2 filhos pequenos, não tinha problemas pessoais nem financeiros. A suspeita de que o caso pode estar ligado a bioterrorismo. O professor Wiley é um dos maiores especialistas em pesquisas biológicas que mostram como os vírus atacam e como o corpo pode se defender. Um dos vírus que ele mais conhece é o do Ebola, mortal em 90% dos casos. Este cientista diz que o trabalho de Wiley não tinha nada a ver com terrorismo. Mas a investigação está sendo monitorada pelo FBI e surgiu a recompensa: $10 mil para qualquer informação que ajude a solucionar o mistério. Nas Filipinas, guerrilheiros muçulmanos libertaram 110 reféns de maioria cristã e deixaram a cidade de Zamboanga. Soldados e policiais escoltaram os 250 guerrilheiros da Frente Moro de Libertação Nacional. A libertação dos reféns e a saída dos guerrilheiros pôs fim a um impasse que começou ontem de madrugada, quando forças do governo e os rebeldes entraram em confronto. 28 pessoas morreram. Bombeiros abrem os subterrâneos do anexo 2 do World Trade Center de Nova York. O que você vai ver agora são as imagens impressionantes do que restou de um dos maiores e mais suntuosos edifícios do mundo, destruído por terroristas na terça-feira, 11 de setembro de 2001. To get into the parking levels down. Police employees park their vehicles here. That's evidently a collapse zone. We don't want to get too close to that. Commuter bar here, you'll see bottles.
The blockers are still, this is still in the rack, and there are social glasses on the bar, and the bottles here. Is that the There's another newsstand and a photo place on the other side of this collapse zone, and there was another bank account balance also. Everybody got evacuated from this cat station and did get out. What you're looking at across the way is the tower wall, completely filled with debris. 5 floors, which were 14 foot apart, over 70 feet of floor, packed it down to about 2 feet. As autoridades alemãs prenderam hoje em Hamburgo um marroquino de 27 anos, identificado como Munir Eleme. Ele é suspeito de ter ligações com os terroristas responsáveis pelos atentados do dia 11 de setembro. Segundo a rede de televisão CNN, o marroquino tinha uma conta bancária em Hamburgo, usada pelos sequestradores. Ontem, depois de várias críticas, o secretário de Justiça americano, John Ashcroft, divulgou o nome de 93 pessoas acusadas por crimes descobertos durante as investigações. Outras 548 pessoas estão detidas por violarem normas de imigração. Os Estados Unidos já pediram à Inglaterra a extradição do piloto argelino Lofty Raisi. Ele está preso em Londres, acusado de ter treinado os sequestradores dos aviões usados nos ataques de 11 de setembro. No Afeganistão, tropas dos Estados Unidos se preparam para o golpe final. O ataque a Kandahar, o último reduto do Talibã no sul do país. O avanço das tropas americanas rumo a Kandahar vai obrigar o líder supremo do Talibã, Mullah Mohammad Omar, a tomar logo a decisão de se render ou lutar. Os moradores da cidade temem que ele tente resistir. Já os combatentes do Talibã não querem que ele se entregue. Mullah enviou hoje via rádio uma mensagem para o Talibã. Ele pede que nenhuma área ainda sob controle da milícia seja abandonada. Enquanto Mullah resiste, líderes pashtus enviam delegações para tentar uma saída pacífica em Kandahar. E os americanos seguem bombardeando alvos da milícia, cada vez mais enfraquecida. E já são mais de 750 fuzileiros navais operando no sul de Kandahar. Os marines também bloqueiam rotas de fuga da cidade para outros países que fazem fronteira com o Afeganistão, usando helicópteros de artilharia. Para o secretário da Defesa dos Estados Unidos, o Talibã está cercado. Donald Rumsfeld afirma que os soldados americanos estão prontos para uma nova fase, a procura por Osama Bin Laden e os terroristas da Al-Qaeda. A busca com apoio aéreo será feita nos túneis e bunkers. Hoje foram divulgadas imagens do que seria uma caverna subterrânea usada como esconderijo pelos terroristas. Morre o primeiro americano em combate no Afeganistão. A CIA, Serviço Secreto dos Estados Unidos, confirmou hoje a morte de um de seus agentes em solo afegão. Michael Span, de 32 anos, foi morto durante a rebelião de prisioneiros em Mazar-e-Sharif na segunda-feira. As autoridades americanas recuperaram o corpo do agente hoje. Span era do estado do Alabama e tinha 3 filhos. Ele entrou para a CIA há 2 anos. O registro do massacre. Também hoje foram divulgadas as primeiras imagens dos corpos de prisioneiros de guerra rebelados em Mazar-e-Sharif. 600 presos morreram, entre eles combatentes da Al-Qaeda, organização terrorista de Osama Bin Laden. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha afirmou hoje que está negociando com a Aliança do Norte a retirada dos corpos. Guerrilheiros talibãs executados diante de soldados americanos. Um comandante da etnia Pashtu, majoritária no Afeganistão, afirmou hoje que 160 soldados do Talibã foram mortos na frente de militares dos Estados Unidos, numa aldeia próxima a Kandahar. Eles não queriam se render. Perto de pegar Osama Bin Laden e os principais dirigentes da organização terrorista Al-Qaeda, os Estados Unidos e a Inglaterra mudam o discurso em relação ao Afeganistão.
Os governos dos Estados Unidos e da Inglaterra estão dispostos a ajudar o Afeganistão a vencer a crise de alimentos, remédios e água causada por 3 anos da mais devastadora seca que se abateu sobre o país. Até agora, a ONU já mandou mais de 700 milhões de dólares em ajuda ao Afeganistão. Países do Ocidente têm sido criticados por abandonar o Afeganistão depois que as forças de ocupação soviéticas deixaram o país em 89, criando um vácuo de poder que acabou sendo preenchido pelo Talibã. Um relatório recente da ONU diz que 2 milhões de afegãos podem morrer de fome num futuro próximo. A questão foi um dos principais temas na pauta do encontro de hoje entre o presidente americano George Bush e o secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Em Bonn, na Alemanha, os delegados afegãos pediram hoje que todas as tropas estrangeiras abandonem o país rapidamente. Eles querem que a ajuda do Ocidente se limite a remédios, alimentos e tecnologia agrícola. Os Estados Unidos pedem, a ONU pede, mas o Iraque se recusa a permitir a fiscalização dos seus arsenais de armas bioquímicas. E nova guerra pode começar. Desde ontem, o presidente George Bush está alertando, quer inspeção das armas já. Mas o presidente iraquiano Saddam Hussein mandou dizer que ninguém entra no país. Imediatamente, 3.000 marines americanos começaram a fazer exercícios militares no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos podem estender a guerra além do Iraque. A Somália, Sudão, Iêmen, Filipinas e Indonésia. Segundo a CIA, esses países não só abrigam terroristas, como financiam atividades anti-americanas. A ONU diz que a reunião na Alemanha para definir o futuro político do Afeganistão está avançando. Numa mudança de postura, a Aliança do Norte anunciou que não se opõe mais à presença de uma força de paz multinacional no país. A aliança e os representantes do rei deposto, Zahir Shah, estão se entendendo bem e já apresentaram um plano para a formação de um governo provisório. No alto da colina, os líderes afegãos tentam se entender. A reunião em Bonn, na Alemanha, é a portas fechadas, mas as informações chegam no centro de imprensa. Certo até agora é que todos concordam em dividir o governo interino, inclusive a Aliança do Norte. Hoje as discussões giram em torno do nome do futuro líder do governo provisório. Ainda é cedo para decidir nas urnas, diz Fátima Gailani, representante das mulheres afegãs. Mas uma eleição no futuro é o nosso objetivo. Por enquanto, precisamos achar um nome que possa unificar o país. Diretas já. Pelo menos é o que decidiu o povo em Herat, uma das primeiras cidades afegãs conquistadas pela Aliança do Norte. Hoje, os eleitores compareceram às urnas para eleger o novo prefeito. Um ex-simpatizante do Talibã foi eleito prometendo saúde e saneamento. É o que mais os afegãos precisam. Mutilados por 20 anos de guerras civis, eles lutam para viver nesse país. A Cruz Vermelha reativou a fábrica de aparelhos ortopédicos para aliviar o sofrimento de milhares de vítimas de minas terrestres. No Iraque, Saddam Hussein se encontra com o comandante da Força Aérea e outros militares para preparar a resistência aos Estados Unidos. Bagdá não aceita receber inspetores nucleares da ONU desde 1998 e os Estados Unidos estão pressionando. Os americanos pensam que são cowboys que podem controlar o povo iraquiano, se queixa um cidadão. O parlamento também fechou com Saddam Hussein. Esses inspetores da ONU não têm mais nada para fazer aqui. O Iraque honrou todos os compromissos. No entanto, o embargo econômico continua. Em Londres, o ex-presidente George Bush, pai do atual presidente americano, representou os Estados Unidos numa homenagem às vítimas britânicas dos ataques de 11 de setembro. Segundo a rede de TV americana CBS, líderes do Talibã e da Al-Qaeda estariam se rendendo. Pelo menos 2 ex-ministros do Talibã já teriam passado para o lado da Aliança do Norte. Hoje, o Mullah Omar, líder supremo da milícia fundamentalista, falou pelo rádio para mostrar que está vivo e para pedir que seus seguidores continuem lutando. Os governos do Irã e do Paquistão discutem sobre o futuro político do vizinho Afeganistão. No passado, os dois países apoiaram forças políticas diferentes, mas agora esperam estar do mesmo lado. Os ministros do exterior do Irã e do Paquistão se encontraram hoje em Islamabad.
Eles conversaram sobre a posição dos dois países diante das negociações para um novo governo no Afeganistão. O Irã é aliado da Aliança do Norte. Já os paquistaneses, até pouco tempo, davam apoio ao Talibã. Apesar das divergências no passado, os dois países sempre mantiveram aberto o contato diplomático e, dessa vez, pretendem compartilhar opiniões mais próximas a respeito do futuro político do Afeganistão. Os americanos lançam hoje um projeto para estimular os imigrantes ilegais a dar informações sobre suspeitos de terrorismo. Muitos não ajudam as autoridades por medo de serem expulsos do país. De Washington, o correspondente da Globo News, Edgar Júnior, tem os detalhes. Os Estados Unidos vão lançar hoje o programa com o objetivo de conseguir informações sobre terroristas. Em entrevista à CNN, o secretário de Justiça John Ashcroft espera que estrangeiros que vivam no país ou no exterior forneçam pistas que levem à captura de terroristas ou evitem atos de terrorismo. Em troca, o governo americano promete conceder vistos de permanência de 3 anos aos delatores. O programa tenta encorajar pessoas que têm informações valiosas, mas que estejam ilegalmente no país a falar com as autoridades sem o medo de serem deportadas. O governo reconhece que a maioria das informações necessárias na luta contra o terrorismo está na comunidade estrangeira. E o programa vem justamente preencher esta lacuna. O novo programa, que entrará em vigor imediatamente, visa atingir também os mais de 5.000 homens que estão sendo investigados neste momento nos Estados Unidos e que podem começar a usufruir da medida. Edgar Júnior, de Washington, para a Globo News. De um Estado palestino, desde que seja por meio de um acordo de paz. Durante uma entrevista coletiva em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense Ariel Sharon afirmou que o seu país poderia reconhecer um Estado palestino caso ele fosse criado através de um acordo de paz. Mas, segundo ele, a Palestina deve ser uma nação desmilitarizada. Sharon mantém a exigência de 7 dias de completa calma antes de negociar um cessar-fogo. Os palestinos dizem que essa exigência bloqueia qualquer chance para discutir o fim dos 14 meses de violência na região. Sharon viaja ainda hoje para os Estados Unidos. Ele tem encontro marcado com o presidente George W. Bush. Em Jerusalém, o enviado americano ao Oriente Médio, o general Anthony Zinni, visitou o memorial às vítimas do Holocausto. Ele deixou uma coroa de flores no Salão da Chama Eterna e observou as fotografias do Museu do Holocausto. Zinni tenta fazer com que palestinos e israelenses negociem um novo cessar-fogo. As analistas acham improvável que o enviado consiga algum resultado expressivo antes da reunião entre Ariel Sharon e George W. Bush. No Cairo, está acontecendo outra etapa da missão dos Estados Unidos para estimular o acordo de paz no Oriente Médio. O diplomata americano William Burns se reuniu com o presidente egípcio Hosni Mubarak, um dos principais mediadores na crise entre israelenses e palestinos. Segundo o diplomata americano, o cessar-fogo é o primeiro passo para um verdadeiro e duradouro processo de paz. Ele reafirmou que a meta dos americanos é a convivência pacífica entre o Estado de Israel e um futuro Estado da Palestina. Mas a violência continua, não é? E um soldado israelense morreu depois de ser atingido por atiradores palestinos no norte da Cisjordânia. E um palestino morreu e outro ficou ferido quando tentavam passar por uma blitz do exército israelense também na Cisjordânia. Segundo testemunhas, as vítimas não pararam o carro diante do bloqueio militar na estrada. Os soldados acabaram atirando. O exército israelense declarou que está investigando o caso. Os juízes britânicos da Câmara dos Lordes negaram o pedido de eutanásia a uma mulher que está paralítica. Ela ainda espera recorrer da decisão, como informa de Londres o correspondente da Globo News, Jader de Oliveira. Os 5 juízes que julgaram o apelo de Dianne Pretty foram unânimes no seu veredito. Eles disseram que a legislação sobre direitos humanos, a que os advogados dela recorreram, existe para proteger e não para acabar com a vida. Dianne Pretty, de 42 anos, mãe de 2 filhos, quer morrer porque sofre de uma doença incurável que a mantém paralítica do pescoço para baixo e alimentada por tubo. Ela reclamou na justiça o direito à eutanásia para pôr fim ao seu sofrimento. No pedido, Dianne diz que o seu marido a ajudaria a morrer, mas na justiça britânica esta é agora uma possibilidade inexistente. No entanto, ela não desistiu e planeja agora recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo.
A maratona legal de Dianne Pretty começou quando a promotoria pública se recusou a dizer que não processaria o marido dela caso ele a ajudasse a suicidar-se. Jader de Oliveira, de Londres, para a Globo News. A NASA adiou em pelo menos 24 horas o lançamento do ônibus espacial Endeavour, que estava programado para esta noite. O motivo foi um imprevisto na Estação Espacial Americana, internacional, melhor dizendo. Uma nave russa que partiu ontem para a estação teve problemas para completar a acoplagem, o que poderia pôr em risco a missão da Endeavour. A nave americana vai levar 3 astronautas para a estação. O Pentágono anunciou que no próximo sábado vai fazer mais um teste do escudo antimísseis americano. O teste vai ser realizado no Oceano Pacífico e os americanos garantem que não vai violar o Tratado de Mísseis Antibalísticos assinado há quase 30 anos entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Apesar disso, a questão é complicada. Russos e americanos têm divergências quanto ao projeto. Este vai ser o 5º teste do escudo antimísseis americano. Nos 4 já realizados, 2 falharam e 2 foram bem-sucedidos. Um representante do Talibã disse que nem o grupo fundamentalista nem Osama Bin Laden possuem armas nucleares. Caso contrário, disse ele, não teriam dúvidas em usá-las. Na Alemanha prossegue a conferência para definir o futuro do Afeganistão. A ONU diz que foram feitos progressos. Numa mudança de postura, a Aliança do Norte anunciou que não se opõe mais à presença de uma força de paz multinacional no país. A aliança e os representantes do rei deposto, Zahir Shah, estão se entendendo bem e já apresentaram um plano para a formação de um governo provisório. No alto da colina, os líderes afegãos tentam se entender. A reunião em Bonn, na Alemanha, é a portas fechadas, mas as informações chegam no centro de imprensa. Certo até agora é que todos concordam em dividir o governo interino, inclusive a Aliança do Norte. Hoje as discussões giram em torno do nome do futuro líder do governo provisório. Ainda é cedo para decidir nas urnas, diz Fátima Gailani, representante das mulheres afegãs. Mas uma eleição no futuro é o nosso objetivo. Por enquanto, precisamos achar um nome que possa unificar o país. Diretas já. Pelo menos é o que decidiu o povo em Herat, uma das primeiras cidades afegãs conquistadas pela Aliança do Norte. Hoje, os eleitores compareceram às urnas para eleger o novo prefeito. Um ex-simpatizante do Talibã foi eleito prometendo saúde e saneamento. É o que mais os afegãos precisam. Mutilados por 20 anos de guerras civis, eles lutam para viver nesse país. A Cruz Vermelha reativou a fábrica de aparelhos ortopédicos para aliviar o sofrimento de milhares de vítimas de minas terrestres. No Iraque, Saddam Hussein se encontra com o comandante da Força Aérea e outros militares para preparar a resistência aos Estados Unidos. Bagdá não aceita receber inspetores nucleares da ONU desde 1998 e os Estados Unidos estão pressionando. Os americanos pensam que são cowboys que podem controlar o povo iraquiano, se queixa um cidadão. O parlamento também fechou com Saddam Hussein. Esses inspetores da ONU não têm mais nada para fazer aqui. O Iraque honrou todos os compromissos. No entanto, o embargo econômico continua. Em Londres, o ex-presidente George Bush, pai do atual presidente americano, representou os Estados Unidos numa homenagem às vítimas britânicas dos ataques de 11 de setembro. Segundo a rede de TV americana CBS, líderes do Talibã e da Al-Qaeda estariam se rendendo. Pelo menos 2 ex-ministros do Talibã já teriam passado para o lado da Aliança do Norte. Hoje, o Mullah Omar, líder supremo da milícia fundamentalista, falou pelo rádio para mostrar que está vivo e para pedir que seus seguidores continuem lutando. Forças tribais de oposição ao regime talibã estão perto de Kandahar, o último reduto da milícia fundamentalista no Afeganistão. Segundo o porta-voz, os combatentes já controlam a principal estrada que liga a cidade à fronteira com o Paquistão. Os líderes tribais tentam negociar a rendição do Talibã, mas esbarram nas ordens que vocês viram aí, dadas pelo Mullah Mohammed Omar, para que os radicais resistam e lutem. Os governos do Irã e do Paquistão discutem o futuro político do vizinho, o Afeganistão. No passado, os 2 países apoiaram forças políticas diferentes, mas agora esperam estar do mesmo lado. Os ministros do exterior do Irã e do Paquistão se encontraram hoje em Islamabad.
Eles conversaram sobre a posição dos dois países diante das negociações para um novo governo no Afeganistão. O Irã é aliado da Aliança do Norte. Já os paquistaneses, até pouco tempo, davam apoio ao Talibã. Apesar das divergências no passado, os dois países sempre mantiveram aberto o contato diplomático e, dessa vez, pretendem compartilhar opiniões mais próximas a respeito do futuro político do Afeganistão. Mais uma preocupação para os senadores, a de que a CPI do futebol termine em pizza. O senador Álvaro Dias falou em plenário sobre a pressão que os integrantes da CPI vêm sofrendo na conclusão dos trabalhos. O senador Bernardo Cabral, do PFL, pediu hoje o afastamento da CPI do futebol. Ele, que era um dos 13 integrantes da comissão, alegou que teve seu voto antecipado e que está muito ocupado com a reforma do judiciário. E, por enquanto, não há um substituto. O presidente da CPI, senador Álvaro Dias, fez um discurso no plenário do Senado para denunciar que os senadores da comissão estão sofrendo pressões por parte dos cartolas e que estão sendo oferecidos financiamentos de campanha eleitoral para o ano que vem. O presidente da CPI do futebol acredita que o relatório terá 5 votos favoráveis, 2 contrários e há 4 senadores indecisos. O senador Lindbergh Cury, do PSDB, diz que não vai declarar seu voto para não sofrer mais pressões do que já sofreu. O senador Maguito Vilela, do PMDB, diz que será a favor do relatório se ele não for água com açúcar. 51 pessoas foram ouvidas pela CPI e 17 serão citadas no relatório. Segundo o relator, há elementos para o Ministério Público indiciar pelo menos 13. O relatório da CPI do futebol do Senado será lido na terça-feira que vem e deve ser votado na quarta ou quinta-feira. A votação do relatório foi um dos assuntos da reunião dos líderes aqui no Senado que aconteceu pela manhã. Os líderes estão preocupados com a imagem do Senado, caso o relatório não seja aprovado. De Brasília, Heloísa Torres para o Em Cima da Hora. Ele afirma que é inocente e que as fitas de vídeo contendo treinamentos militares encontradas em sua loja são apenas um programa de TV gravado. O comerciante libanês Assad Ahmed Barakati, procurado pela Justiça Paraguaia, mora há 5 anos nesta casa no centro de Foz do Iguaçu. Há pouco mais de um mês, a Polícia Antiterror do Paraguai apreendeu na loja de Barakati, em Cidade do Leste, equipamentos de informática, CDs e fitas de vídeo com imagens de treinamentos militares e atentados à bomba. 2 funcionários do comerciante foram presos e a loja fechada. De acordo com a Justiça Paraguaia, o material encontrado na loja do libanês Assad Ahmed Barakati comprova a ligação dele com o partido político Hezbollah. O comerciante é acusado de financiar o terrorismo e recrutar militantes na fronteira para grupos extremistas. Barakati diz que as imagens que aparecem nas fitas de vídeo foram gravadas de um canal árabe e não podem ser usadas como prova para incriminá-lo. Ele pode assistir tudo que está assistindo na fitas que tem na fita, pode assistir normalmente em Cidade do Leste. Quanto às remessas em dinheiro feitas ao exterior, Barakati diz serem comuns no comércio paraguaio. Se ele tem prova de me mandar transferência de $800 mil de 7 a 8 meses, isso aqui é o normal. Na Polícia Federal em Foz não existem acusações contra o comerciante, apesar de a imprensa internacional relacionar a região das 3 fronteiras com os atentados aos Estados Unidos. A polícia não confirma a existência de células terroristas aqui. Foz do Iguaçu não tem nenhum indício de que tenha terrorismo. O poder militar com a ONU. A aliança já tinha aceitado dividir o poder político. No campo de batalha, os Estados Unidos bombardearam o último reduto dos fundamentalistas do Talibã. Nas últimas horas, aviões americanos despejaram o maior bombardeio até agora sobre a cidade de Kandahar, onde está o QG do Talibã. 800 fuzileiros navais americanos estão estacionados ao sul da cidade. O líder da milícia, o Mullah Omar, ainda em Kandahar, teria repetido a ordem de continuar a Guerra Santa e resistir até a morte. Alguns comandantes do Talibã, porém, parecem dispostos a entregar Kandahar a 2 líderes tribais da etnia Patani. Só que a oposição, dividida, não concorda em compartilhar o controle da cidade. Hoje, a Aliança do Norte prometeu colaborar com a investigação da morte de mais de 500 prisioneiros no forte de Kuala e Jang. Os talibãs foram massacrados por bombas americanas e ataques da Aliança do Norte em 3 dias de combate sangrento.
Agora, a Anistia Internacional vai tentar esclarecer se a matança ocorrida naquele forte no Afeganistão foi o resultado de uma batalha limpa ou o simples extermínio cruel de prisioneiros desarmados. Até agora só foram divulgados os nomes de 93 detidos desde 11 de setembro. 548 ainda não tiveram as identidades reveladas. Entre eles, segundo o FBI, há um brasileiro. Hoje, o governo dos Estados Unidos anunciou que estrangeiros que derem informações sobre terroristas vão receber ajuda para obter cidadania americana. Assumiu a autoria do atentado suicida que matou 4 pessoas e feriu 6 na cidade de Hadera, no norte de Israel. Num campo de refugiados de Jenin, atiradores palestinos festejaram o atentado fazendo disparos para o alto. Israel responsabilizou o presidente da autoridade palestina, Yasser Arafat, pela explosão do ônibus em que viajavam vários soldados. As autoridades israelenses atribuíram a explosão a um terrorista suicida palestino. O ônibus explodiu quando passava perto de uma base do exército israelense. A autoridade palestina condenou o atentado e reafirmou o compromisso com o fim dos ataques a civis israelenses. Mais cedo, no norte da Cisjordânia, atiradores palestinos mataram um soldado israelense. Um palestino também morreu e outro ficou ferido ao tentarem furar um bloqueio do exército israelense na mesma região. A escalada da violência acontece no momento em que o governo americano aumenta os esforços pela paz no Oriente Médio. O primeiro-ministro Ariel Sharon está pensando em adiar a viagem aos Estados Unidos por causa do atentado ao ônibus. Sharon viajaria amanhã e se encontraria com o presidente americano na próxima segunda ou terça-feira. Os Estados Unidos lançaram hoje sobre Kandahar, o centro espiritual e último reduto talibã, o mais pesado bombardeio desde o início da ofensiva ao Afeganistão. Em outras localidades, onde a milícia fundamentalista já não manda mais, surgem pequenos sinais de democracia. No ar, a TV Herat. São apenas 3 horas por dia, mas a emissora do noroeste do Afeganistão voltou a transmitir depois de mais de 5 anos lacrada pelo Talibã. E a notícia de hoje é a primeira eleição para prefeito em quase 30 anos. O escolhido, um ex-diplomata e ex-representante do Talibã na cidade, que promete cuidar da saúde da população. São os primeiros sinais de vida normal no Afeganistão, mas ainda há muito a normalizar neste país. Nos últimos 20 anos de guerras, pelo menos 100 mil afegãos foram mutilados por minas. A Cruz Vermelha precisou montar uma fábrica de próteses para tentar atender à demanda. E a guerra continua. Nas últimas horas, aviões americanos despejaram o maior bombardeio até agora sobre a cidade de Kandahar, onde está o QG do Talibã. 800 fuzileiros navais americanos estão estacionados ao sul da cidade. O líder da milícia, o Mullah Omar, ainda em Kandahar, teria repetido a ordem de continuar a Guerra Santa e resistir até a morte. Alguns comandantes do Talibã, porém, parecem dispostos a entregar Kandahar a 2 líderes tribais da etnia Patani. Só que a oposição, dividida, não concorda em compartilhar o controle da cidade. Hoje, a Aliança do Norte prometeu colaborar com a investigação da morte de mais de 500 prisioneiros no forte de Kuala e Jang. Os talibãs foram massacrados por bombas americanas e ataques da Aliança do Norte em 3 dias de combate sangrento. Agora, a Anistia Internacional vai tentar esclarecer se a matança ocorrida naquele forte no Afeganistão foi o resultado de uma batalha limpa ou o simples extermínio cruel de prisioneiros desarmados. Os 15 integrantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovaram por unanimidade uma proposta de resolução dos Estados Unidos e da Rússia que prevê a revisão semestral das sanções contra o Iraque. O Conselho de Segurança das Nações Unidas estendeu por mais 180 dias as atuais sanções contra o Iraque, que poderiam ter sido suspensas se Saddam Hussein tivesse aceitado a volta dos inspetores internacionais para verificar se o país tem ou está desenvolvendo armas de destruição em massa. A resolução, que estava sendo discutida desde ontem pelos 15 integrantes do Conselho, aqui na sede da ONU em Nova York, foi aprovada por consenso. O presidente Bush tinha exigido que o Iraque permitisse a volta dos inspetores de armas antes da reunião do Conselho. Na segunda-feira, Bush mandou um recado duro ao Iraque. Diz que os países que aterrorizam o mundo com armas de destruição em massa também serão alvos da guerra ao terrorismo.
Embora o setor do governo defenda a pronta inclusão do Iraque como alvo, os aliados árabes dos Estados Unidos são contra ampliar a campanha a qualquer país árabe. De Nova York, é Agemiro Ferreira para a Globo News. Afeganistão. Em outras localidades, onde a milícia fundamentalista já não manda mais, surgem pequenos sinais de democracia. No ar, a TV Herat. São apenas 3 horas por dia, mas a emissora do noroeste do Afeganistão voltou a transmitir depois de mais de 5 anos lacrada pelo Talibã. E a notícia de hoje é a primeira eleição para prefeito em quase 30 anos. O escolhido, um ex-diplomata e ex-representante do Talibã na cidade, que promete cuidar da saúde da população. São os primeiros sinais de vida normal no Afeganistão, mas ainda há muito a normalizar neste país. Nos últimos 20 anos de guerras, pelo menos 100 mil afegãos foram mutilados por minas. A Cruz Vermelha precisou montar uma fábrica de próteses para tentar atender à demanda. E a guerra continua. Nas últimas horas, aviões americanos despejaram o maior bombardeio até agora sobre a cidade de Kandahar, onde está o QG do Talibã. 800 fuzileiros navais americanos estão estacionados ao sul da cidade. O líder da milícia, o Mullah Omar, ainda em Kandahar, teria repetido a ordem de continuar a Guerra Santa e resistir até a morte. Alguns comandantes do Talibã, porém, parecem dispostos a entregar Kandahar a 2 líderes tribais da etnia Patani. Só que a oposição, dividida, não concorda em compartilhar o controle da cidade. Hoje, a Aliança do Norte prometeu colaborar com a investigação da morte de mais de 500 prisioneiros no forte de Kuala e Jang. Os talibãs foram massacrados por bombas americanas e ataques da Aliança do Norte em 3 dias de combate sangrento. Agora, a Anistia Internacional vai tentar esclarecer se a matança ocorrida naquele forte no Afeganistão foi o resultado de uma batalha limpa ou o simples extermínio cruel de prisioneiros desarmados. Avanços na reunião que discute na Alemanha o futuro governo afegão. A Aliança do Norte se declarou disposta a trabalhar com a ONU na área militar. Entendimento a portas abertas. Hoje, os líderes afegãos permitiram o acesso da imprensa à sala de reunião para mostrar que a queda de braço pode estar chegando ao fim. A Aliança do Norte já tinha concordado com a divisão do governo interino entre pelo menos 40 representantes de tribos e etnias afegãs. Agora aceita também dividir o poder militar. Se uma força de paz da ONU é necessária, então não vamos nos opor, prometeu o representante da aliança. Falta ainda decidir quem vai integrar o governo provisório, qual será o papel de cada grupo e o líder deles. O único nome de consenso até agora é do ex-rei Mohammad Zahir Shah, de 87 anos, que vive exilado na Itália desde 1973. O risco que nem a ONU descarta é de que o ex-monarca acabe se tornando apenas um governante de fachada. Ainda é cedo para decidir nas urnas, diz Fátima Gailani, representante das mulheres afegãs. Mas uma eleição no futuro é o nosso objetivo. A ONU sabe que não adianta só formar um novo governo, é preciso fazê-lo durar. No passado, os líderes do Afeganistão também costuraram acordos com os representantes das Nações Unidas. Mas assim que os diplomatas deram as costas, os guerreiros afegãos voltaram a brigar. Estavam cadáveres de um porão na fortaleza de Mazar el-Sharif, levaram hoje tiros de sobreviventes que estavam escondidos na pilha de corpos. Dos 600 prisioneiros do forte não sobrou praticamente ninguém para contar a história. O banho de sangue ocorreu após uma operação militar apoiada e, em parte, dirigida por forças especiais americanas e britânicas. Milhões de soldados morreram em carnificinas na Europa no século XX, as piores da história da humanidade, para que os países ocidentais aprendessem uma das lições morais que defendem mundo afora. Não há justificativa para massacres de prisioneiros de guerra. Entidades internacionais vão investigar agora os massacres de Mazar-e Sharif e Kunduz, cidades do Afeganistão conquistadas pela Aliança Norte graças à decisiva ajuda militar de americanos e britânicos. Centenas de prisioneiros de guerra do Talibã, uma milícia formada por muitos bandidos e assassinos, foram executados por soldados da Aliança do Norte, também formada por muitos bandidos e assassinos.
Americanos e britânicos participaram diretamente de combates em Mazar-e-Sharif que terminaram com cadáveres de soldados do Talibã com as mãos amarradas nas costas. Um clássico caso de crime de guerra que levou americanos e britânicos a caçar como bandidos militares de outros países. No caso do Afeganistão, prevaleceu até agora o silêncio. Os assassinos a serviço da Aliança do Norte são aliados dos americanos na luta contra uma organização assassina, a rede terrorista Al-Qaeda. Milhões de mortos em conflitos da história dos países ocidentais deixaram uma outra lição que não merece ser esquecida. É perigosa e, na maioria das vezes equivocada, a ideia de que os fins justificam os meios. Até agora, essa guerra teve roteiro de filmes americanos. Começou com um filme catástrofe, tipo Godzilla. Evoluiu para o Ladrão de Bagdá e pode acabar como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Se entrega, Bin Laden. Eu não me entrego, não. Eu não sou passarinho para viver lá na prisão. Com as armas americanas, que detectam até espirro em caverna, acho que o Bin vai ser bimbado, sim. Não sei se algemado ou morto. Mas agora está na hora de começar um filme mais profundo, menos espetacular, mas muito mais sério. A diplomacia com a Ásia Central, o respeito às diferenças culturais e étnicas e a reconstrução do Afeganistão. O Ocidente sempre abandonou os aliados depois que conseguiu o que queria, como largou os afegãos depois da expulsão dos russos. Se isso acontecer, essa guerra pode acabar como o filme Lawrence da Arábia, quando Lawrence pergunta ao general inglês Allenby se pode garantir a independência dos árabes que ajudaram na destruição dos turcos. O general Allenby faz uma pausa e responde, sorridente e cínico, claro, Lawrence, claro. Só que depois, nada. Isso, se repetir, não será um final feliz. Israelense em Adeira, no norte de Israel. 4 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. A agência internacional de notícias Reuters recebeu um fax atribuindo a explosão de ontem à Brigada de Jerusalém, braço militar do grupo Jihad Islâmico na Palestina. O Jihad assumiu também a responsabilidade pela morte de um soldado israelense num tiroteio ontem. O comunicado diz ainda que o forte esquema de segurança de Israel não vai impedir a ação dos militantes do grupo. 4 israelenses morreram e 9 ficaram feridos na explosão que abriu um buraco no teto do ônibus que ficou destruído. O enviado americano à região, Anthony Zinni, lamentou o atentado e afirmou que os ataques devem parar para que o processo de paz possa ser retomado. O porta-voz do governo israelense, Avi Pazner, disse que o atentado é uma forma dos palestinos sabotarem a negociação de um cessar-fogo e culpou o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, por encorajar atos de terrorismo. Protestos e manifestações durante a sexta-feira de orações no Oriente Médio. Na Cisjordânia, palestinos entraram em confronto com soldados israelenses na cidade de Ramallah. Depois das tradicionais orações dos muçulmanos na sexta-feira, centenas de palestinos marcharam pelas ruas de Ramallah. Eles protestavam contra a postura política e militar dos israelenses. Depois, jovens palestinos entraram em confronto com soldados israelenses próximo a um posto militar da cidade. Os rapazes atiraram pedras e os soldados responderam com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Não há confirmação do número de feridos. Já em Hebron, também na Cisjordânia, centenas de palestinos marcharam em lembrança do massacre de El Bahrin, acontecido em 94. Na ocasião, 29 pessoas morreram quando um colono israelense abriu fogo numa mesquita. Em Jerusalém, a sexta-feira de orações dos palestinos aconteceu sem incidentes. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon chegou aos Estados Unidos. Na próxima semana, ele tem encontro marcado com o presidente americano George W. Bush para debater a crise no Oriente Médio. Nesta sexta-feira, o primeiro compromisso do premier israelense foi uma visita aos escombros do World Trade Center. Ariel Sharon chegou a Nova York com forte esquema de segurança. Por causa do atentado de ontem, ele só pôde viajar para os Estados Unidos depois de uma reunião de emergência com chefes militares israelenses.
Acompanhado pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, Sharon esteve nos escombros do World Trade Center. Domingo, Sharon segue para Washington e, na segunda-feira, se encontra com o presidente americano George W. Bush. Os dois vão discutir a crise no Oriente Médio. Representantes de algumas das principais etnias afegãs fizeram críticas aos debates que estão acontecendo na Alemanha para a formação do governo pós-Talibã. Raji Abdul-Qadir, principal líder pashtun, fez um pequeno protesto afirmando que o grupo étnico dele não estaria representado adequadamente no encontro. Enquanto isso, no Afeganistão, o líder de uma das principais milícias xiitas, Karim Khalili, também fez críticas à reunião. Ele disse que a etnia dele, os Hazara, e uma outra tribo minoritária, os Uzbeques, também não tinham delegados suficientes participando do encontro. Apesar das críticas, as previsões quanto aos resultados dos debates são otimistas. A reunião na Alemanha, promovida pela ONU, tem o objetivo de formar um novo governo pós-Talibã no Afeganistão e que seria responsável pela transição do país para a democracia. As forças da Aliança do Norte conseguiram capturar um integrante da Al-Qaeda, a organização terrorista de Osama Bin Laden. A prisão do terrorista Ahmed Omar Abdelrahman foi confirmada pela Coalizão Internacional contra o Terrorismo, foi o que informou a agência de notícias France Press. Aviões americanos bombardearam nesta sexta-feira posições talibãs no aeroporto de Kandahar, cidade onde a milícia afegã concentra todas as forças. Segundo a agência de notícias Reuters, um líder pashtun deu um aviso à Aliança do Norte para que o grupo não avance em direção à cidade. Ele teria afirmado que 3.000 homens comandados pelo ex-governador de Kandahar estão a 6 quilômetros do aeroporto. O secretário de Estado americano Colin Powell recebeu nesta quinta-feira 100 convidados para o Iftar, a refeição que quebra o jejum dos muçulmanos durante o mês sagrado islâmico, o Ramadã. Esta é a terceira vez que o Departamento de Estado americano recebe convidados muçulmanos para o Iftar. A refeição acontece à noite, já que durante o Ramadã, os muçulmanos só podem comer depois que o sol se põe. O secretário de Estado, Colin Powell, disse que este evento prova que os Estados Unidos respeitam todas as etnias e religiões. Ele afirmou que, por ser descendente de negros, sabe das dificuldades que as minorias enfrentam. Powell disse ainda que existe muita ignorância e confusão sobre o islamismo e encorajou os muçulmanos a explicarem a religião para cristãos e judeus. Os 2 voluntários australianos de ajuda humanitária que passaram 3 meses presos no Afeganistão voltaram para casa na noite dessa quinta-feira. Diana Thomas e Peter Bunch foram recebidos por parentes e amigos no aeroporto de Perth. Os 2 voluntários passaram 3 meses detidos pelos talibãs sob a acusação de difundir o cristianismo no Afeganistão. Na chegada, eles disseram que não guardam mágoa dos talibãs e que foram bem tratados pelos integrantes da milícia. Diana afirmou ainda que se sentia segura sob a guarda dos talibãs quando estava presa. Depois que foram libertados há 2 semanas, os voluntários seguiram para a Alemanha. Lá eles fizeram um retiro na organização de ajuda humanitária responsável pela ida deles ao Afeganistão. Adeira, no norte de Israel. 4 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. A agência internacional de notícias Reuters recebeu um fax atribuindo a explosão de ontem à Brigada de Jerusalém, braço militar do grupo Jihad Islâmico na Palestina. O Jihad assumiu também a responsabilidade pela morte de um soldado israelense num tiroteio ontem. O comunicado diz ainda que o forte esquema de segurança de Israel não vai impedir a ação dos militantes do grupo. 4 israelenses morreram e 9 ficaram feridos na explosão que abriu um buraco no teto do ônibus que ficou destruído. O enviado americano à região, Anthony Zinni, lamentou o atentado e afirmou que os ataques devem parar para que o processo de paz possa ser retomado. O porta-voz do governo israelense, Avi Pazner, disse que o atentado é uma forma dos palestinos sabotarem a negociação de um cessar-fogo e culpou o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, por encorajar atos de terrorismo. Houve protestos e manifestações durante a sexta-feira de orações no Oriente Médio. Na Cisjordânia, palestinos entraram em confronto com soldados israelenses na cidade de Ramallah.
Depois das tradicionais orações dos muçulmanos na sexta-feira, centenas de palestinos marcharam pelas ruas de Ramallah. Eles protestavam contra a postura política e militar dos israelenses. Depois, jovens palestinos entraram em confronto com soldados israelenses próximo a um posto militar da cidade. Os rapazes atiraram pedras e os soldados responderam com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Não há confirmação do número de feridos. Já em Hebron, também na Cisjordânia, centenas de palestinos marcharam em lembrança do massacre de El Bahrim, acontecido em 94. Na ocasião, 29 pessoas morreram quando um colono israelense abriu fogo numa mesquita. Em Jerusalém, a sexta-feira de orações dos palestinos aconteceu sem incidentes. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon chegou aos Estados Unidos. Na próxima semana, ele tem encontro marcado com o presidente americano George W. Bush para debater a crise no Oriente Médio. O primeiro compromisso do premier israelense foi uma visita aos escombros do World Trade Center. De Nova York, o correspondente da Globo News, Argemiro Ferreira, tem os detalhes. O primeiro-ministro israelense Ariel Sharon iniciou hoje sua visita de 5 dias aos Estados Unidos com uma visita ao ponto zero do World Trade Center aqui em Nova York. Ele declarou sua admiração pela maneira como o prefeito Rudolph Giuliani conduz a cidade depois dos ataques terroristas e presenteou o prefeito com um quadro que retrata imagens da agricultura israelense numa estrela de Davi. Enquanto eles destroem, nós plantamos, disse o prefeito, que retribuiu declarando sua admiração pelo povo israelense. Sharon ouviu com atenção a pergunta de um jornalista, mas ao perceber que se referia ao futuro do diálogo de paz com os palestinos, não deu nenhuma resposta. Depois de novo atentado suicida que matou 3 passageiros num ônibus quinta-feira, sua viagem aos Estados Unidos esteve até para ser adiada. Mas Sharon decidiu vir a si mesmo. Sharon viaja domingo de Nova York para Washington, onde será recebido na Casa Branca pelo presidente Bush na segunda-feira. De Nova York, é Argemiro Ferreira para a Globo News. Representantes de algumas das principais etnias afegãs fizeram críticas aos debates que estão acontecendo na Alemanha para a formação do governo pós-Talibã. Raji Abdul Qadir, principal líder pashtun, teria feito um pequeno protesto, afirmando que o seu grupo étnico não estaria representado adequadamente no encontro. Enquanto isso, no Afeganistão, o líder de uma das principais milícias xiitas, Karim Khalili, também fez críticas à reunião. Ele disse que a etnia dele, os Hazara, e uma outra tribo minoritária, os Uzbeques, também não tinham delegados suficientes participando do encontro. Apesar dessas críticas, as previsões quanto aos resultados dos debates são otimistas. A reunião na Alemanha, sob os auspícios da ONU, tem o objetivo de formar um novo governo pós-Talibã no Afeganistão e que seria responsável pela transição do país para a democracia. As forças da Aliança do Norte conseguiram capturar um integrante da Al-Qaeda, a organização terrorista de Osama Bin Laden. A prisão do terrorista Ahmed Omar Abdelrahman foi confirmada pela Coalizão Internacional contra o Terrorismo. Isso foi informado pela agência de notícias France Press. Aviões americanos bombardearam nesta sexta-feira posições talibãs no aeroporto de Kandahar, cidade no sul do país, onde a milícia afegã concentra todas as forças. Segundo a agência de notícias Reuters, um líder pashtun deu um aviso à Aliança do Norte para que o grupo não avance em direção a Kandahar. Ele teria afirmado que 3.000 homens comandados pelo ex-governador da cidade estão a 6 quilômetros do aeroporto. O secretário de Defesa americano, Donald Rumsfeld, afirmou que os Estados Unidos não vão fazer qualquer acordo que dê anistia ao líder da milícia talibã. A declaração foi uma resposta a especulações de que a liberdade do mulá Mohamed Omar poderia ser concedida em troca da rendição dos talibãs na cidade de Kandahar.
Durante a entrevista coletiva no Pentágono, Rumsfeld declarou que os americanos não vão aceitar qualquer pacto que beneficie os líderes talibãs. O secretário de Defesa americano se referia a um suposto acordo no qual o Talibã faria a retirada de Kandahar, em troca de garantias de liberdade e de segurança para o líder da milícia, o Mullah Mohammed Omar. Rumsfeld afirmou que, caso encontrados, todos os chefes talibãs e integrantes da rede Al-Qaeda devem ser detidos para interrogatórios e também para evitar que continuem com operações terroristas em outros países. Rumsfeld admitiu também que a situação em terra no Afeganistão continua perigosa para as tropas americanas, apesar do domínio da Aliança do Norte. As forças da Aliança do Norte conseguiram capturar um integrante da Al-Qaeda, a organização terrorista de Osama Bin Laden. A prisão do terrorista Ahmed Omar Abdelrahman foi confirmada pela Coalizão Internacional contra o Terrorismo. Foi o que informou a agência de notícias France Press. Aviões americanos bombardearam nesta sexta-feira posições talibãs no aeroporto de Kandahar, cidade onde a milícia afegã concentra todas as suas forças. Segundo a agência de notícias Reuters, um líder pashtun deu um aviso à Aliança do Norte para que o grupo não avance em direção a Kandahar. Ele teria afirmado que 3.000 homens comandados pelo ex-governador da cidade estão a 6 quilômetros do aeroporto. Um avião americano teria sido derrubado por forças talibãs perto da cidade de Kandahar. As informações são da agência de notícias afegã, que cita como fonte o embaixador talibã Abdul Salam Zaev. O Pentágono, no entanto, negou. A aeronave teria sido atingida durante os bombardeios americanos e teria caído 2 quilômetros ao sul do aeroporto da cidade. Não há informação oficial sobre o estado dos pilotos, mas os talibãs acreditam que eles não tenham sobrevivido. O Talibã divulgou também que 30 civis morreram durante os bombardeios de hoje a Kandahar. Numa outra ação, um atentado suicida feito por combatentes da milícia teria provocado a morte de 5 soldados de elite americanos. O exército dos Estados Unidos negou a informação. Além de atingir a região de Kandahar, os bombardeios também visaram áreas montanhosas em busca de alvos da rede terrorista Al-Qaeda. Em terra, a Aliança do Norte realiza intensos combates e anunciou que vai reforçar o efetivo com o envio de 4.000 soldados. A informação foi divulgada hoje pela rede britânica BBC. Os soldados pertencem às tropas do general Rashid Dostum, que participou ativamente da tomada das cidades de Mazar-e-Sharif e Kunduz. O Talibã mantém a posição de resistir em Kandahar até que o último combatente seja morto. Na capital afegã, Cabul, soldados russos começaram as buscas por minas que foram deixadas na cidade pelos talibãs. Os cerca de 100 integrantes do grupo de emergência russo chegaram ao Afeganistão há uma semana. A missão deles é prestar ajuda humanitária, incluindo doação de alimentos e roupas e assistência médica. Um grupo especial também foi encarregado de procurar minas espalhadas pela cidade como armadilha pelos talibãs. Os russos já desarmaram dezenas de explosivos de vários tipos e tamanhos. Mata Pernambucana, grupos de maracatu rural que tradicionalmente desfilam em Olinda e Recife no Carnaval se reúnem em Nazaré da Mata, mantendo viva uma tradição de séculos que mistura influências ibéricas, indígenas e africanas. Pois é, a gente se acostumou a ver as imagens dos lanceiros do maracatu somente durante o carnaval. Mas não é bem assim não, viu? A zona canavieira, a zona da mata de Pernambuco, tem maracatu o ano inteiro. Os canavieiros passam todo o tempo vivendo este folguedo, que é uma tradição, uma brincadeira e também tem um sentido religioso. Neste fim de semana, 26 maracatus de 7 municípios dessa região marcaram encontro aqui no Engenho Cume. É a sede do mais antigo grupo daqui, o Cambinda Brasileira, que está recepcionando os visitantes. O encontro dos maracatus termina hoje, com a festa aqui no Engenho e também com shows no centro de Nazaré da Mata, uma cidade que fica a 55 quilômetros do Recife. Mônica Silveira para o Em Cima da Hora.
Agora são 4h06 no horário de verão. Assista a seguir ao programa Arquivo N. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Em Cima da Hora, que começa às 5. Até já! Primeiro eu quero ver meu futuro. Era só um menino, tinha que trabalhar. Menino no meio da rua, meninos no palco. Um espetáculo que representa a realidade de milhões de crianças pobres do Brasil. Essa experiência, resultado de um forte vínculo com a comunidade aqui do bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, faz parte de um projeto maior da organização Ação e Cidadania. Nessa idade, com o mundo do jeito que está, eles terem e gostarem do que estão fazendo, terem vontade de fazer, eu acho que é muito importante. Isso.